Olá, mensageiros e mensageiras do bem, como estamos? Tudo bem com todos? Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do livro Libertação. Compreendendo que estamos agora no 4º capítulo, em que eles estão a caminho do encontro com o Gregório, André Luiz, juntamente de Gubbio e toda a equipe, fazem o trajeto até a chegada do local onde está Gregório. E essa trajetória, esse caminho, é rico em informações que precisamos de observar com atenção. A fala do André Luiz e de Gubbio nos deixa claro que isso não pode passar por nossas vidas sem uma observação maior, sem que nós tenhamos o conhecimento do que estamos lidando. Então, o convite é de que façamos, dentro dessa leitura, uma boa análise, que possamos tirar dúvida, que possamos compreender tudo o que está acontecendo ali. Mais do que isso, buscar entender que onde nós queremos nos manter assim que estivermos fora do plano físico, porque é importante sabermos das regiões que existem, e para que se saiba onde poderemos estar, é necessário que possamos nos conhecer. Conhecendo a nossa intimidade, nosso pensamento, a nossa boa vontade, buscando domar as nossas más inclinações, naturalmente não teremos a necessidade de nos manter em locais tão difíceis como esse que o André Luiz vai relatar para nós. Convido a todos uma boa reflexão. Vamos fazer em 2 partes, porque vejo que só esse trajeto, só essa trajetória do André Luiz já nos traz informações suficientes para que a gente converse um pouco. Então, vamos juntos nessa caminhada. Então, nos diz André Luiz: no dia imediato, pusemos-nos em marcha. Teremos apenas alguns dias de ausência, além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava. Entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Além do que eles tinham para fazer, tinham algumas outras atividades secundárias que eles iam já aproveitar ali o ensejo para promover, para fazer. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. Então, ele nos diz lá que no momento em que eles saíram do templo, eles começaram a travessia, a descida. Depois de um tempo, eles começaram a fazer essa descida, passavam por outros postos de socorro, como nosso lar mesmo, que nós conhecemos. Existem vários postos de socorro no plano espiritual que acolhem quando cada um de nós desencarnamos, e acolhem também espíritos que de alguma forma saem de regiões inferiores pedindo ajuda, pedindo auxílio. Então é um trabalho sincronizado de esferas, desde as mais altas até as mais baixas, e eles estavam chegando numa das mais baixas, que é aquela que ele fala que é um vasto domínio de sombras. Continua. A claridade solar jazia diferenciada. O fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. Então o Sol, nessa região, ele já era diferente do que ele estava habituado nas outras esferas. Já não era provavelmente com o brilho da forma que ele estava acostumado a ver, e havia ainda essa cor acinzentada cobrindo toda a extensão dos céus. A volitação fácil se fizera impossível. Volitar, para quem ainda não tem conhecimento com relação ao mundo espiritual, volitar é um modo de transporte que nós espíritos utilizamos à medida que vamos evoluindo. Não há necessidade de caminhar com as pernas e nem asas, bater asas, mas simplesmente se locomover através no caso, o fluido cósmico universal. O perispírito leve o bastante para isso, e aí, naturalmente, através do pensamento, o espírito se projeta até o local que quer ir. Mas isso por conta da onde está, da capacidade que tem de concentração
para fazer essa movimentação através do pensamento. Tá, ok? A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado, né? As árvores não se vestiam de folhas fartas, e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Esse quadro é bastante, assim, vamos dizer, triste, né? Eu não diria assustador, eu diria mesmo triste, porque além daquele aspecto sinistro, né? Ele fala que é angustiado, é difícil de você ver árvores que praticamente já não tinham folhas, como se estivessem secas, e os galhos dela davam a impressão de que eram braços pedindo ajuda, de alguma forma. E há uma imagem também, para quem tem essa sensibilidade, bastante difícil, bastante dolorosa, não é verdade? Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, né, os corvos, crocitavam, ou seja, gritavam, semelhando-se a pequenos monstros espiando presas ocultas. É também uma imagem bastante difícil. E dá para a gente perceber que no plano espiritual, continuamos a ter espécies também, né, imagens, espécies que por ali passam de alguma forma. Tudo isso daqui tem um sentido, tem sim um porquê. Vamos dar continuidade e nós vamos entender como tudo isso funciona. Então vejamos como que André Luiz continua essa narração. Ele diz: o que mais contristava, né, os apelos cortantes que provinham dos charcos, ou digamos lá das lamas, gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Então, naquele local, vamos dizer, cheio de lama, alguma coisa assim, ouvia-se gemidos. E era estranho, de onde será que vinham esses gemidos, né? Ele diz assim: acredito teríamos examinado individualmente os sofredores que ali se localizavam, se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, igual aos outros que ali estavam, não se detinha a atender à curiosidade improfíncua. Vamos dizer assim, era curiosidade e não iria produzir um efeito, porque na verdade não ia poder, naquele momento, fazer nada por aqueles gritos, por aquelas entidades que choravam, que gritavam, que se lamentavam naquele momento. Então era melhor que continuasse a caminhada. E ele fica ali questionando: quem chorava nos vales extensos de lama? É difícil para que a gente consiga compreender isso, né? Choros vindos, árvores ali estranhas. Ele mais para frente ele vai falar alguma coisa sobre isso e nós vamos tentar entender exatamente o que está acontecendo. Aquelas árvores estranhas, de frontes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Ló transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra que recordávamos ou duendes esquecidos por nós? Então aqui o André Luiz faz uma descrição do que ele estava observando naquele local, naquele caminho que eles estavam fazendo, e gera para ele uma certa dúvida, porque as árvores, os seres que se apresentavam ali, eles choravam, né? Como ele falou anteriormente. E ele fica na dúvida, será que eram pessoas mesmo ou alguma espécie de ser diferente do ser humano, como ele fala ali, os doentes. E nós sabemos que esses seres poderiam ter sido assim
pensava, olha, é um ser humano. Mas o ser humano não volta atrás. Nós falamos sempre em evolução. Se o espírito evolui, como ele poderia estar transformado nessas criaturas? Nós temos também o entendimento de que realmente não há como o espírito retroagir, voltar atrás. Não há como isso acontecer. Mas ele pode degradar-se na sua forma perispiritual, pela vontade própria ou por indução. Como assim? É como se a gente de repente começasse a pensar de forma contínua em determinado tipo de cor ou de roupa e aquilo ficasse todo o tempo na nossa mente. De alguma forma nós iríamos compor o nosso perispírito e quando desencarnados no mundo espiritual, essa forma que a gente criou para nós seria permanente, até que mudássemos o nosso pensamento. Ou por indução, alguma pessoa que saiba induzir a mente do outro, né, começa a induzi-lo a degradar a sua forma, falando, você parece um bicho, você parece um bicho, você parece um bicho, e começa a colocar isso na cabeça da pessoa, perispiritualmente ela vai se degradando e pode adquirir formas nesse sentido. Aqui, até o momento, o André Luiz não nos trouxe esse tipo de conclusão. Mas vamos ver o que acontece mais para frente para a gente ver se é desse caso que ele está tratando. Mas é muito importante sabermos que a nossa mente é transformadora. Ela dá formas para o nosso perispírito e para tudo aquilo que está em nossa volta também. É assim que as coisas vão acontecendo, que as situações vão sendo criadas. Ele continua. De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em voz alta, em português degradado, né? Mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Então, como se nós estivéssemos caminhando, andando em um lugar onde as pessoas, quando caminhamos em meio a multidões, quando vamos para os grandes centros, isso acontece. As pessoas passam e nós passamos pelas pessoas sem perceber a presença delas por ali. E acabamos agindo de forma natural, como pensamos mesmo, do jeito que está na nossa mente. E ele mostra ali que essas pessoas passavam por eles, não registravam a presença deles e falavam de qualquer jeito, né? Um palavreado, vamos dizer, chulo, mostrava que eram ignorantes da verdade que os envolvia, que nem percebiam o que estava acontecendo com eles, e que ao continuar eles começaram a sentir até que o ambiente foi ficando mais denso, mais pesado, mais sufocante. Lembrando que ele vem de uma dimensão mais rarefeita e está indo para uma dimensão mais densa, mais pesada ainda, não sendo ainda o corpo físico, o corpo de carne, é ainda no plano espiritual. Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Ele acabou explicando para a equipe ali o que estava acontecendo. Nossas organizações perispíriticas, a maneira de escafandros estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar um imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Então, ele explica que o que está acontecendo ali é que o corpo perispiritual, e eu creio assim, né, que todos nós já compreendemos que além do corpo de carne, nós temos um corpo perispiritual, que é um corpo semimaterial, e esse corpo semimaterial ele é formado da matéria do local onde nos encontramos. Então, quanto mais
a matéria é rarefeita, quanto mais pura ela for, mais puro será o perispírito dos espíritos que ali habitam. Então, se nós estamos numa dimensão mais elevada do plano espiritual, nós temos o perispírito mais rarefeito, então é possível se deslocar com mais facilidade, volitar. Pelo pensamento, rapidamente nos encontramos em outros locais. E quando vamos chegando mais próximo das zonas mais densas, mais pesadas, em que a matéria já vai se tornando mais densa, né, com um peso maior, o perispírito também vai assumindo essas condições. Como no caso, eles são mensageiros, trabalhadores que vieram para fazer um resgate, embora eles tenham o perispírito já mais purificado que o local onde eles estão indo, para que eles possam fazer o trabalho, eles vão assumindo e absorvendo os elementos daquele ambiente, porque senão seria não só difícil deles serem observados, como naturalmente poderia colocar em risco o trabalho deles, como nós vamos ver mais à frente. Então o perispírito, ele diz que é como se fosse aquelas roupas que as pessoas usam, né? Aquelas que até usavam muito mais antigamente para poder entrar no mar, das profundidades da água, e usava aquelas roupas estranhas, né? Os escafandros, que era impermeável. Nesse caso, não, eles sentem que o perispírito estava absorvendo as energias do local. E é como se estivesse entrando dentro de um poço de lama para poder resgatar quem ali está preso, e não tem como você entrar no poço de lama sem se inundar com a lama que ali está. A diferença é manter-se ou sair do poço de lama. Como eles têm condições, eles estão indo em resgate, eles entram, mas saem, ainda que envolvidos pela lama, mas não presos a ela. E ele fala que isso é um trabalho de paciência e coragem, porque a influenciação de lá é muito forte, né? Além, não só influenciando as coisas do mal, mas todo o sofrimento do local acaba batendo no espírito das pessoas que estão ali promovendo aquele trabalho de salvamento, né? É muito difícil você ver o sofrimento frente a frente e ainda não deixar com que os seus sentimentos se envolvam. Nesse caso, tem todo um sentimento de empatia, mas não de envolvimento, de revolta, de dó, como a gente costuma falar. Há um sentimento de compreensão por parte daqueles que vão fazer o resgate. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por quaisquer dos habitantes desta região menos feliz. A oração, de agora em diante, deve ser nosso único fio de comunicação. Então, o Gubbio está falando, eles terminaram a transformação, já podem ser vistos, muito intensa a energia do local, e para que eles não sofram as manifestações, vamos dizer assim, as tendências daquelas energias, não sofram as influências deprimentes, é importante manter-se em oração, porque esse fio de ligação através da oração faz com que os espíritos em plano superior dê suporte para o trabalho daqueles que estão no resgate. É como nós temos ali um grupo de bombeiros tirando alguém que caiu num poço fundo, e quem vai lá no poço fundo precisa de se manter ligado com quem está fora do poço, para que ajude a sair. Então a oração é o fio que liga um ao outro para que faça o resgate por completo. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Chegou para nós um momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos objetivos. Então, olha, é interessante essa observação do Gubbio, porque ele fala que não estão nas cavernas infernais, ou seja, tem situações ainda mais complicadas do que aquela que eles estão ali naquele momento trabalhando. E essa que ele faz todo um relato, o local, que o André Luiz fala todos os detalhes do que ele está observando, está aqui junto com a gente, está anexo ao círculo da crosta, tá
é o ambiente em conjunto que nós vivemos, e a influência é permanente a todo momento. Por isso, aqueles de nós que trabalham buscando o bem, buscando a paz, muitas vezes caímos, não tenhamos dúvida disso. A necessidade de se manter em equilíbrio, em oração, é muito grande, mas ainda pelo tamanho da influência, pela nossa própria inferioridade ainda, por não sabermos trabalhar as energias do bem dentro de nós, invariavelmente vamos cair ainda nessas correntes de influenciação, vamos cometer equívocos, mas o importante é que pelo conhecimento que estamos adquirindo, sejamos daqueles que vai ao fundo do poço, mas se mantém ligado com aqueles que estão em cima, sabendo, olha, eu posso ter dificuldade para sair, preciso da ajuda, eu não consigo fazer isso sozinho ainda. Então, buscando manter essa consciência de que estamos a caminho da luz, é que irá fazer com que a gente não perca a esperança, mesmo nos momentos em que caímos na estupidez do desequilíbrio que é comum a qualquer um de nós. Aqui o Gubbio faz algumas observações interessantes. Ele diz: podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Então, a paciência é um ingrediente extremamente importante. Cada um de nós sabemos o quanto é difícil manter a paciência, o quanto é trabalhoso. É possível, mas é um tanto trabalhoso. Ou ainda, se não tiver vocação para fazer aquele tipo de trabalho, é semelhante a alguém que vai trabalhar num hospital, mas tem problema com sangue, não pode ver sangue, então não está com vocação para esse trabalho ainda. Ele diz: passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se fosse o ar constituído de fluidos viscosos. Então, só no caso ali para, digamos, respirar, no sentido da respiração no plano espiritual, que é necessária em alguns casos ainda, é a alimentação do perispírito, eles dizem já que era bem difícil, o ar era viscoso, né? Ele era pesado, não era nada fácil para suportar aquelas emanações. Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. André Luiz diz que, apesar da voluntariedade deles estarem ali fazendo o trabalho, todos aqueles elementos desse plano inferior desfigurava eles, né? Então, o semblante da serenidade já era difícil de manter, da calma, da falta do medo, da confiança, tudo isso já começava a modificar, porque estamos falando de espíritos que estão trabalhando, que estão buscando dar o auxílio, mas ainda sofrem a influência da matéria mais pesada, né? Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora de improviso, religado de novo ao corpo de carne, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Então é interessante ele dizer que é como se ele sentisse já no corpo físico, corpo de carne. E olha só, essa colocação do André Luiz nos faz parar para observar o quanto realmente é pesado esse corpo que nós estamos trabalhando. Então, o quanto é necessário o aproveitamento da encarnação. Porque quanto mais formos aproveitando, formos aprendendo, formos purificando o nosso perispírito, menor será a necessidade da reencarnação. Então, buscar aprender e aplicar os conhecimentos é de suma importância, ainda que venhamos a sofrer as influências do plano inferior, cair, mas vamos levantar e continuar nossa caminhada. Vimos até aqui toda a trajetória do André Luiz, do Gubbio, de toda a equipe para chegar até o Gregório. Vimos que o local, a situação é bastante atormentado, difícil, mas a vontade de trabalhar, do André Luiz de aprender, do Gubbio de ser um auxiliar amoroso da veneranda, de dar o apoio a esse resgate necessário do Gregório, tudo isso leva
levando o amor à frente, tira qualquer perturbação de quem deseja fazer o trabalho. Não há aquela preocupação nem com a densidade do local, nem com os odores, com as palavras, há o objetivo a ser cumprido. Vamos analisar então todo esse ambiente, todo esse local nessa primeira parte desse quarto capítulo, antes de entrarmos no diálogo propriamente dito, agora que eles já podem ser vistos, começará diálogos e preparação para todo o trabalho. Mas esse ambiente, e do qual o André Luiz deixa claro que está aqui no nosso meio, que é onde nós vivemos, é importante a gente analisar e ter consciência sobre isso. Porque se aqui vivemos, precisamos de saber com quem estamos lidando. E deu para observar que não estamos lidando com um céu de rosas perfumadas. Não, nós estamos envolvidos em um ambiente difícil, do qual nós precisamos esforçar, de muito esforço para conseguir, mantendo-se neste lamaçal, não se manter sujo, que a gente consiga passar o nosso processo encarnatório e tirar bom proveito dessas condições difíceis que vamos enfrentar. Sabemos que o bem é maioria, mas ainda é muito tímido, então o mal parece prevalecer dentro do nosso plano aqui, dentro do nosso mundo. Cabe a cada um de nós observar e, por esforços, ir modificando o padrão vibratório que nos envolve. Então, um forte abraço a todos e vamos dar continuidade aos nossos estudos com as bênçãos e graças de Deus. Até mais.